Em nossa vida, sempre vamos enfrentar desafios. Por isso é importante sermos bem treinados para enfrentar cada um deles. Estudar a palavra de Deus fará toda a diferença. Aprenderemos a tomar posse de tudo que já foi conquistado para nós. Vamos avançar na vontade do Senhor para a nossa vida, em um ambiente de fé, provando do sobrenatural, influenciando toda a nossa família. Aqueles que estão à nossa volta conhecerão a nossa melhor versão. Venha para o Rema e reflita quem Deus lhe criou para ser. Um treinamento bíblico que lhe apresentará a si mesmo. Rema, o seu melhor você. Graça e paz, pessoal. Então, nós estamos em um podcast mega especial nesse dia de hoje. Estamos no podcast Rema, na unidade aqui em Parnamirim, trazendo um tema assim maravilhoso que vai estar incendiando o teu coração. Eu quero aproveitar essa abertura para ler um dos versículos que eu mais gosto de ler quando a gente está falando sobre o Rema. Ele encontra-se em 1 Timóteo, no capítulo 2, os versículos 3 e 4 dizem assim: Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens ou todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade. Eita, glória a Deus! E por que eu gosto desse texto? Porque às vezes a gente está falando sobre a escola e as pessoas vêm nos visitar nas aulas demonstrativas e quando a gente pergunta, e aí, você gostou, vai fazer a escola? Normalmente ela responde, eu vou orar. Se Deus falar comigo que é para fazer, então eu já estou antecipando o público, dizendo que Deus já afirma de antemão, que é bom, que é agradável diante dele, que o povo, que a pessoa, depois de conhecer a Jesus, de tornar Jesus seu Senhor e Salvador, que é muito do agrado de Deus, que essa pessoa agora venha se esmerar em buscar ter o pleno conhecimento da verdade. Amém? E aí, Almirante? Amém. Boa noite. Eu não sei o horário que você vai estar nos assistindo, mas é uma satisfação enorme a gente poder estar compartilhando agora com você um pouco do que Deus tem feito na cidade de Parnamirim através do Rema. O Rema, que é um centro de treinamento bíblico presente aí em 5 continentes, em mais de 50 nações, já formou milhares de pessoas ao redor do mundo, chegou em Parnamirim presenteando essa cidade. Então veja, algo que em alguns estados ou em algumas nações, pessoas que desejam estudar nessa escola, precisam viajar centenas ou milhares de quilômetros. Os parnamirinenses e a região metropolitana de Natal têm a honra, têm a satisfação de ter aqui tão pertinho, acessível, uma unidade, Eu sou Almirante Falcão, formado, graduado no Rema em 2018, aqui na unidade de Parnamirim. Desde então, eu tenho experimentado o poder de Deus através da palavra revelada da fé. Tenho recebido dessa influência e aí tenho certeza que a minha vida, o meu futuro, ele está comprometido, seriamente comprometido com a vontade de Deus. E é isso que acontece com todo aquele que estuda nessa escola. Nessa noite a gente está tendo a satisfação, do meu lado, Cida Claudino, além de diretora, uma das melhores professoras que você que vai estudar nessa escola terá a honra de poder sentar para assistir a aula dela, certo? É uma mulher que já viajou aí até para fora do Brasil ensinando essa palavra. Quantas pessoas tiveram contato com a revelação, com a palavra revelada da fé através da vida dela. Então, é motivo de grande honra a gente poder estar hoje sentado aqui tão perto. Me sinto aqui privilegiado. Aliás, duplamente privilegiado, porque ao meu lado aqui tem um filho da potência, Tem um filho dessa professora maravilhosa, espetacular. E assim, tem algo peculiar que nós vamos, no decorrer da conversa aqui, entender melhor, porque apesar dele ter se matriculado nesse ano, apesar dele parecer ser mais velho, mas só parece ainda muito jovem, Gustavo só tem 16 anos, a gente vai conhecer melhor um pouco ele, mas vocês perceberão que apesar de tudo,
ele tem uma vasta experiência no Rema Kids. Né? O Rema Kids, apesar dele ser melhor, porque apesar dele ter se matriculado nesse ano, apesar dele parecer ser mais velho, mas só parece ainda muito jovem, Gustavo só tem 16 anos. A gente vai conhecer melhor um pouco ele, mas vocês perceberão que, apesar de tudo, ele tem uma vasta experiência no Rema Kids. Né? O Rema Kids já está presente na vida dele há pelo menos talvez 4 ou 5 anos. A gente vai entender melhor aqui. Então ele está indo para o Rema já com uma bagagem maravilhosa. E olha só, Rema Kids já capacitou a criança, o adolescente. Imagina que o Rema, o Rema padrão, o Rema convencional, vamos dizer assim, é capaz de fazer na sua vida. Então, Gustavo Claudino, é uma honra poder estar essa noite aqui com você, dividindo essa mesa, né, com essa família poderosa que tanto tem nos influenciado. Eu acho que você vai poder se apresentar um pouquinho melhor do que eu. Então, faça as honras. Olá, boa noite. Quero dizer primeiramente que é uma honra estar aqui, porque eu sei da potência e também, no caso, eu sei do quanto Deus ele se interessa por essa escola, né? Porque eu sei que, de fato, o Rema ele transforma a vida de jovens como eu, de adolescentes, de pessoas que entram com o coração desejando. Pois uma das diferenças dele é que, de fato, desde o Rema Kids até como o Rema convencional, como o Almirante falou, a gente aprende a colocar a palavra em prática. No caso, a como ter uma vida de oração diária, a como, de fato, viver a palavra de Deus desde Gênesis a Apocalipse. E, como ele já disse, me chamo Gustavo Claudino, tenho 16 anos, sou filho desta mulher aqui maravilhosa, Cida. Né? E também, como falei no início, é um motivo de grande honra aqui estar compartilhando um pouco daquilo que o Rema Kids e das minhas expectativas, né, para o que o Rema agora, nesse ano, vai fazer na minha vida. Então, nós convidamos, né, Gustavo, ele é o nosso convidado de honra hoje, porque ele desejou muito ser um aluno na escola Rema. Ele foi conhecendo, né, pequenas porções no Rema Kids, fez uns 4 anos, depois serviu como monitor lá, mas ele tinha uma expectativa grande de fazer 16 anos, para você que nos assiste, é a idade mínima para se matricular no Rema, e ele desejava muito, então por isso ele é o nosso convidado hoje, e ele vai estar nos contando por que ele desejou tanto, o que é que ele espera, o que é que ele vê esse Rema fazer em outras pessoas, a ponto de deixá-lo tão desejoso de também ser um aluno do Rema, com a expectativa do que ele vai estar recebendo nessa escola. Bom, acredito que no início de tudo, o que foi essencial é também eu ter nascido num lar evangélico. Eu sei que mesmo não sendo a realidade de muitos, acaba influenciando sim na formação da criança, né? Desde a primeira infância até a sua adolescência, na juventude. Então, acredito que o fato dos meus pais terem aceitado a Jesus, estarem envolvidos no ministério, já era uma coisa de ser um exemplo para mim dentro da minha própria casa. E quando eles falavam sobre o Rema, ainda quando era novo, sempre era naquele entusiasmo, falando da escola, do quanto transformaram a vida deles como cristãos. Né? E durante toda a minha formação, no caso, a minha primeira infância, né, e também entrando aí na adolescência, todas as pessoas que eu via também na igreja falando sobre o Rema, falava com entusiasmo, né, a respeito daquilo que Deus tinha feito na vida delas. Então, ouvir isso desde quando eu era pequeno foi criando esse desejo dentro de mim, ao ponto de eu ter tomado uma decisão também particular, onde eu pretendo entrar numa faculdade, em qualquer curso, aquilo que o Senhor me direcionar a fazer, né, primeiro, no caso, fazendo o Rema, tendo como prioridade conhecer ao Senhor e a sua palavra. Então, eu acredito que o Rema se diferenciou bastante, porque ao decorrer da minha vida também eu ouvi muitas pessoas falando, por exemplo, que fizeram as universidades, as faculdades de teologia, no caso que estudaram a fundo mesmo a palavra do Senhor. E uma coisa que sempre me chamava a atenção, que eu percebia com clareza, né, da diferença do curso, no caso do Centro de Treinamento Bíblico Rema, e da Universidade de Teologia, é que muitas pessoas falavam que na universidade eles aprendiam muito a teoria. E muitas pessoas entravam na faculdade, por exemplo, de teologia com o intuito de como colocar a palavra em prática, de como saber reconhecer qual é a voz do Senhor, qual é o propósito de suas vidas. Não é errado elas quererem aprender mais de Deus,
Mas eu acredito que o Rema, além de te ensinar sobre quem é Deus, ele te apresenta Deus como Pai, ele te apresenta como Deus, aquele amigo que está perto de você e que tem prazer quando você tem o desejo de conhecê-lo. E o Rema, ele te ensina a como ouvir a voz de Deus, a como descobrir aquilo que ele tem para a sua vida e como também você está vivendo no centro da vontade dele. Então, acredito que sempre está ouvindo, né, das mesmas pessoas também, né, do meu convívio aqui da igreja, o quanto o Rema transformaram a vida delas e também por estar fazendo sempre esta comparação com as pessoas que faziam, né, a universidade de teologia, que estudavam teologia mais aprofundadamente, que sempre relatavam, né, essa questão da prática com a teoria. Eu acredito que isso foi gerando no meu coração o desejo de não somente aprender sobre o Senhor, mas também de como colocar em prática tudo aquilo que está em sua palavra. Amém. Gustavo, ele é um filho que cresceu num lar cristão, o pai dele pastor, a mãe professora do Rema. Então, veja, é uma influência muito tendenciosa para que ele crescesse e amadurecesse dentro do cristianismo. Mas nós sabemos a experiência de vida, já pude me deparar com situações de adolescentes que cresceram nesse mesmo contexto. Lar cristão, os pais também envolvidos no ministério, mas o adolescente, quando chega nessa fase, descobre coisas no início da vida adulta e ele opta, né, por não dar continuidade àquilo que seus pais desejam, né? Então, são fatos lamentáveis, infelizmente, acontecem. Mas eu conheço Gustavo de mais proximidade desde, eu acho que por volta dos 11 ou 12 anos dele, quando eu servia na igreja de crianças, lá na salinha de 9 a 11, e Gustavo já me chamava a atenção. Mas o que mais me chamou a atenção acerca de Gustavo é que quando ele passou pela adolescência, ele não oscilou. Aquela criança comprometida com os princípios do Senhor permaneceu na adolescência. Isso já começou a me chamar a atenção. E quando ele chegou agora na fase mais jovial, saiu da adolescência, está nessa faixa etária que a gente chama de jovem, eu vejo uma maturidade que talvez fosse chegar lá para os 18, 19 anos, mas já chegou aqui nos 16. Então eu queria, tendo falado isso, tentar extrair de Gustavo, tentar entender dele como que ele se vê sendo esse jovem diferencial, que eu posso atestar que ele é, por já conhecer, como falei aqui, outras histórias que não são tão bonitas de se contar e de se ver. Mas assim, como que ele percebe a palavra revelada de Deus, que no Rema a gente aprende ela profundamente, como que ele percebe a palavra revelada de Deus atuando na adolescência e na juventude dele, blindando ele desse mundo, não, vamos dizer assim, contribuindo para que ele não tenha sido e que ele não seja influenciado por esse mundo. Onde que essa palavra está sendo assim tão determinante para que isso aconteça, Gustavo? Bom, eu acredito, né, como eu falei no início, por eu ter nascido num lar cristão, o exemplo diário dos meus próprios pais era uma coisa que me impulsionava. Porque, por exemplo, uma das coisas também que diferenciou muito, no caso do cristão que tem um Rema e do cristão que não tem um Rema, é porque também eu estudei em escolas que são escolas cristãs. E, teoricamente, nas escolas cristãs é para ter, no caso, alunos cristãos. Mas, ao me deparar na minha primeira infância, no caso, durante o meu processo ali ainda no jardim, no Fundamental 1, no Fundamental 2, eu percebia que nem todos os alunos cristãos se comportavam como cristãos. E sempre teve um inconformismo dentro de mim por saber, por exemplo, qual era a posição da minha mãe em relação a isso, qual era a posição do meu pai em relação a isso, no sentido de saber que se você é um cristão, você deve se comportar como um cristão e deve se portar como um cristão. No caso, cristão significa ser um pequeno Cristo. Então, a gente, basicamente, quando diz que é cristão, a gente está dizendo que deve andar na contramão do mundo. Então, eu acredito que, por ter esse exemplo diário dos meus pais dentro de casa e também por sempre ver o dia a dia de outras pessoas, né, que eram cristãs, mas que nas atitudes, nas ações, nas práticas, de uma maneira geral, não representavam a Cristo,
foi gerando um inconformismo mesmo dentro de mim, no sentido de saber que era responsabilidade daquelas crianças, né, que ainda é criança, mesmo, claro que eu não tinha essas palavras, nem esse entendimento, no caso, a cabeça que eu tenho hoje, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada, mesmo sendo criança. Eu dizia, poxa, esse cara é cristão, mas pô, tá falando palavrão, tá mentindo para a professora. Então, eu acredito que sempre ver essas coisas diariamente no meu dia a dia também foi me instigando a não querer ser diferente ou ser melhor do que ninguém, mas a querer mais buscar entender o que era isso que acontecia no meu contexto, no meu convívio, e por que cristãos que deveriam se comportar de uma forma se comportavam de uma maneira diferente. Então, eu acredito que além do Rema Kids ter me influenciado, no caso, a estar basicamente todos os dias aqui na igreja, eu acredito que o exemplo prático mesmo do que é ser o cristão no mundo foi, no caso, me instigando também a querer conhecer e saber o porquê das pessoas se comportavam daquela forma, né? E qual a maneira correta que elas deveriam estar agindo. No caso, aprofundar mesmo meu conhecimento na palavra e saber por que as pessoas agiam daquela forma. Muito bom, muito bom. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Diante de tudo que você expôs aí, né, pegando a fala de Almirante, né, de você ter já crescido no Evangelho, e você ter essa percepção de saber diferenciar um nível de cristianismo de outro nível de comportamento, né, das pessoas, ambas se dizendo cristãs, né, mas a diferença da pessoa que tem essa palavra realmente revelada, a ponto de influenciá-la, para que ela venha ser uma boa testemunha, né, de Jesus Cristo lá onde ela está. Então, acredito que por causa desses acontecimentos, né, de você ter a experiência com a palavra que fez isso em você, e vendo que a palavra que poderia ter feito também em outros não fez da mesma maneira, então te aguçou a você desejar conhecer mais através do Rema, apenas com 16 anos, e quando eu digo apenas, eu sei que você que nos ouve sabe que no mundo que estamos vivendo hoje, nós temos uma carência de jovens nessa idade com desejo pelas coisas de Deus, por conhecer a palavra, né? E o conhecimento que essa palavra vai estar forjando no coração de quem se expõe a ela. Então, com apenas 16 anos, a gente tem aqui um jovem com um desejo intenso de se aprofundar nesse conhecimento. E, Gustavo, o que é que você entende que esse conhecimento que você vai estar adquirindo no Rema pode estar auxiliando na sua influência pessoal, onde você chegar, e como você poderia estar estimulando outros da sua idade também ter o mesmo desejo de também vir para o Rema, se matricular e querer também se aprofundar nesse conhecimento? Você poderia falar sobre isso? Eu acredito que se a gente tirar, como a senhora mesmo falou, de como está a situação no mundo hoje, eu acredito que o cristão, ele no caso, deve se preocupar, principalmente o jovem, em entender, no caso, quais são os problemas que os rodeiam, né, no que é que acontece. Poxa, porque a relação com os meus pais não é uma relação tão boa, porque eu não me saio tão bem na escola, porque eu não consigo desenvolver, no caso, amizades que vão me ajudar a crescer. Então, acredito que o jovem, ele tendo conhecimento desses problemas, fazendo uma análise, né, no caso da sua vida, entendendo, né, o que o mundo tem oferecido, o que é que tem acontecido no mundo, né, ele tendo também o desejo, no caso, o despertar de saber que não está nessa terra aqui por acaso, fazendo perguntas, né, que nos rodeiam hoje. Por que eu vim para cá? Por que eu existi? Ou por que eu nasci? O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu acredito que, no caso, vai muito também do jovem querer se interessar por essas coisas. A gente sabe hoje que Satanás e a mídia, de uma forma geral, toda essa agenda que a gente nos rodeia hoje como jovem é uma agenda também muito tendenciosa a querer te afastar dessas perguntas, a querer te afastar mesmo do que é a verdade. Então, eu acredito que o jovem hoje cristão, ele fazendo o básico, no sentido, por exemplo, de querer conhecer somente mais a Deus, se aprofundar em conhecer o caráter dele, né? Ele vendo o Rema e deixando-se experimentar, no caso, por tudo que vai estar sendo ensinado nos 7 dias de aula, né? Por tudo que vai estar sendo ensinado por cada matéria em específico, né? Sobre família cristã, fundamentos da fé. Eu acredito que ele se abrindo para essa oportunidade é uma forma de potencializar aquilo que ele já tenta manter.
Pelo menos este é o meu desejo e, no caso, o que arde no meu coração em relação ao rema. Porque eu tenho conhecimento de que, além de eu ser munido do conhecimento da palavra revelada, daquilo que eu vou estar aprendendo, eu também vou estar sabendo, no caso, como alcançar esses jovens e como alcançar essas pessoas, tendo um firme fundamento através do rema e também do poder mesmo do Senhor, no caso, acerca do propósito e do chamado que Ele tem para a minha vida. Então, acredito que se fosse para o jovem se interessar por essas coisas, seria mesmo uma iniciativa dele. Claro que nós cristãos temos um trabalho de influência, um trabalho de base a se fazer, mas eu acredito que se você é jovem, você está assistindo isso, e se você tem o desejo mesmo de ser um inconformado com a geração que você vive, porque a gente sabe que hoje, de fato, é uma situação que tende a piorar, mas que se você é um jovem que está vendo esse podcast e tudo isso, e tem um desejo de ser alguém diferente, alguém conformado no sentido de viver mesmo para o Senhor e viver para agradar a Ele, eu tenho certeza que você fazendo o rema, você não vai se arrepender disso. Porque você aprende a como viver uma vida reta diante do Senhor, viver uma vida reta diante das pessoas e também como manifestar a vontade dEle na sua vida. Você, porventura, pode alcançar a sua família através do rema, caso seus pais não sejam cristãos, a sua família de uma forma geral, os seus amigos, aqueles que você tem como amados mesmo para você se abrindo para essa oportunidade, eu tenho certeza que o rema vai transformar a sua vida por completo. Bem, a mentalidade já dá para notar que é diferenciada. Você que está assistindo agora, acredito que você deve estar surpreso, porque a gente está falando aqui do rema, uma escola de 2 anos, com um aluno que é apenas matriculado, ele ainda não estudou. Mas onde eu quero chegar com essa observação impressionante? Ele tem um pai e uma mãe em casa, muito além de graduados, são professores do rema. Então veja que ele já tem 365 dias por ano professores na casa dele, ensinando a ele. Estão diretamente e profundamente ligados a essa construção de caráter, de conduta que Gustavo possui hoje. Então, você que está nos assistindo agora, talvez você tenha um filho que infelizmente está vivendo no outro extremo. Não teve contato com a palavra de Deus, não teve contato talvez com um lar cristão, e você deve estar enfrentando uma barra. A gente está num mundo em que essa juventude ela procura preencher os espaços vazios em tudo quanto é de situações, de programações supérfluas, né? Seja um gamer, seja uma série, seja artistas de música, então, seja um time de futebol, seja leituras de ficção, de fantasias, enfim, são tantas, mas tantas propostas que o jovem hoje no mundo tem diante dele para tentar preencher um vazio que só quem preenche é Deus. Só quem preenche é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus que é a palavra de Deus, né? Que é vamos colocar aqui, é o objeto principal dessa mesa hoje, é estudarmos, é aprendermos, é prosseguirmos no conhecimento que liberta, que é o conhecimento da verdade, que é Cristo. Então, eu queria que Gustavo comentasse um pouco mais. Agora, Gustavo, tenta imaginar que quem vai estar te ouvindo agora talvez seja uma mãe aflita, que tem em casa um jovem que está perdido. Ela já tentou punição, já tentou deixar de castigo, já tentou tirar... Enfim, são tantas situações que uma mãe ou o pai pode aplicar contra um filho, tentando colocar ele nos eixos, e que muitas vezes falha, porque existe até uma lenda urbana que chama os adolescentes de aborrecentes, né? Que chama os jovens de problemáticos, que rotulam, e com isso a geração que está chegando na adolescência, ela chega nessa fase da vida aprendendo isso. Então parece que o normal para ela vai ser, ela tem que ser um aborrecente, ela tem que ser problemática, senão ela não vai ter aproveitado a sua adolescência e a sua juventude. Mas isso é mentira do diabo. Esse não é o padrão de Deus para a família cristã. Então, Gustavo, fala agora, imagina que não só as mães e pais desses jovens que estão passando por um momento de confusão
na sua personalidade, no seu caráter, mas também os próprios adolescentes podem estar te ouvindo agora. Qual é a sua expectativa para a vida deles? O que é que você pode falar para eles, apesar que você não é ainda aluno praticante, vamos dizer, aluno em exercício, mas como eu falei no início dessa fala, alguém que já é influenciado por professores todos os dias do ano. Então você tem sim muita, vamos dizer, muita autoridade nesse comentário que você vai fazer agora. O que é que esses jovens podem esperar do Rema? Eles olham para essa proposta de estudar no Rema, ainda jovem, e eles devem criar qual tipo de expectativa acerca de estudar no Rema, no sentido de a vida deles serem influenciadas? Bom, como o senhor mesmo fez um adendo, a gente percebe hoje que na nossa juventude existem jovens que procuram preencher, no caso, um vazio que existe dentro do seu coração com coisas naturais, com coisas superficiais, até mesmo com coisas que são lícitas, né? Não diretamente ligado a coisas ilícitas, como a droga, por exemplo. Mas, no fim, né, nós que somos jovens, nós que somos adolescentes, sabemos que existe uma verdade. E que essa verdade, no caso, para nos tirar dessa situação, no sentido de saber que, por exemplo, você às vezes pode ser um cara muito alegre na escola, às vezes você é um cara até mesmo respeitoso com os seus pais, você não dá trabalho para os seus pais, mas você sempre sente, por exemplo, no final do dia que falta alguma coisa para você. Você ainda não está bem, né? Aqueles pensamentos acabam te rodeando e te sufocando. Eu acredito que, no fundo, você mesmo, né, por ser honesto consigo mesmo, sabe que os caminhos, por mais que você não esteja, no caso, seguindo, que é o do Senhor, no caso, que é a verdade, aquilo que você escuta muitas vezes falar da sua própria mãe, você sabe que no fundo de todo o enredo, de toda a história, existe uma verdade. Existe, no caso, uma luz e existe algo que a sua mãe fala, que por muitas vezes você também não vê, porque acontecem situações dessas, por exemplo, que a mãe, às vezes, é uma mãe que se diz cristã, mas aquilo que eu falei no início, às vezes não existe o exemplo prático do cristão dentro de casa. Às vezes não existe, de fato, o exemplo prático da mãe cristã no trabalho. Às vezes muito, infelizmente, né? Às vezes são os pais que são mesmo irresponsáveis, no sentido de dizer algo ao filho, né? Aquele famoso ditado, né? Que diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, às vezes, nós que somos adolescentes, você que é jovem também está assistindo, pode concordar com isso, acredita que o exemplo vale mais do que palavras. Então, se você é uma mãe, se você é um pai que está tentando ajudar seu jovem, que está tentando ajudar o seu filho, eu acredito que se você começar a mostrar mais em atitudes aquilo que o Senhor fez na sua vida e aquilo que o conhecer a Jesus e conhecer a palavra transformou você, no caso você sendo a mesma pessoa dentro de casa, sendo a mesma pessoa fora de casa, sendo a mesma pessoa quando está com seus parentes, quando está com seus amigos, no caso de ser alguém que não negocia valores, que não negocia princípios e que mostra as bênçãos do Senhor na sua vida por conta desse seu posicionamento, é uma forma de estar falando muito mais ao coração do jovem, é uma forma de você estar alcançando muito mais ele pelo seu exemplo do que as suas próprias palavras. E você, jovem, como eu falei no início, passa por essa situação de saber que existe algo que falta dentro do seu coração. Eu também, por mais que o Almirante e mãe tenham falado, tenho nascido no lar cristão, existe uma estação na minha vida onde eu me esfriei, no sentido de não me desviar, claro, porque, como eu falei, sempre tive influência da igreja e dos meus pais dentro de casa, mas eu me esfriei no Senhor no sentido de perder o ânimo pelas coisas do Senhor. Mas no fundo, eu sabia que, de fato, o único caminho que eu poderia me recorrer, no caso, entendendo que aquele vazio, aquilo que eu estava sentindo, aquelas pressões que estavam acontecendo em minha mente e em meu coração, eu sabia que, no fundo, era, de fato, a ausência de conhecer ao Senhor. Era a ausência de viver a vida em que eu levava, onde eu obedecia ao Senhor. Porque nós que somos humanos, nós que somos jovens, a partir do momento que a gente tenta viver uma vida fora, no caso, do propósito ao qual nós fomos criados, que é estar perto do Criador, a gente tem uma forte tendência a não ser bem-sucedido e também acabar sendo sufocado por esses pensamentos, muitas vezes pensamentos suicidas, pensamentos depressivos, né? Então, acredito que se você é jovem, passa por uma situação assim, até mesmo você não é alguém rebelde com os seus pais, mas que você sente que, no fundo, falta alguma coisa,
eu tenho certeza que Jesus ele pode preencher esse vazio e que ele é a resposta para isso. Às vezes você procura prazer numa festa, procura prazer numa praia, procura prazer numa saída com os amigos, mas na realidade tudo que você precisa é de alguns minutos com o Senhor, é de alguns minutos com a palavra. E com o Rema, você não somente vai ter alguns minutos, algumas horas, mas você vai ter 7 dias, né, ensinando a respeito de vários temas. Então, às vezes você é um jovem que não tem uma relação boa com os pais, você vai estar sendo ensinado a como desenvolver o seu papel como filho através da matéria família cristã, no Rema. Às vezes você é um aluno a qual não entende, muitas vezes, o motivo de você ter uma certa resistência com seus professores na sala de aula, no caso de você não se dar bem com algum professor em específico, com alguma autoridade específica da escola. No Rema você vai estar aprendendo sobre submissão e autoridade, vai estar aprendendo também sobre a autoridade do crente, no caso, como você deve se portar diante dessas situações, quando existe uma autoridade civil, quando existe uma autoridade hierárquica, como professor, dentro da sala de aula. Então, eu acredito que se você é alguém que percebe que existem essas situações dentro do seu coração, de você sempre sentir esse vazio e saber que falta alguma coisa, você conhecendo a Jesus e buscando compreender quem é Jesus e o que ele quer para a sua vida, através do Rema, que é uma grande porta para isso, a sua vida pode ser transformada por completo. Amém. É outro nível, viu? Gustavo, ele fez menção aqui de algumas matérias, eu queria até aproveitar esse momento da fala dele. O Rema hoje ele é constituído por 24 disciplinas, sendo a última uma aula 100% prática, prática dentro de sala de aula, porque o aluno que chegou à reta final, ele agora vai ter a oportunidade de ministrar a palavra. As outras 23, o que eu quero comentar em cima disso que ele falou, é que também são práticas. Porque o Rema tem essa característica, tem essa peculiaridade. Você aprende, você não absorve somente informação. Não é só conhecimento, não é só letra, mas você aprende algo praticável. Você começa a praticar, por exemplo, a oração correta, a declaração correta da palavra. Você aprende quem você é segundo o entendimento de Deus, segundo o entendimento das Escrituras Sagradas acerca de você. Não é segundo o que o mundo diz, não é segundo o que a cultura desse mundo diz. Então, o Gustavo ele falou coisas que mostram essa praticidade. O Rema tem essa característica que você não vai só aqui se encher de conhecimento, de anotações, de apostilas. E, por falar em apostila, nós temos um material super competente, né, apostilas maravilhosas, mas não é muito além disso. É você poder chegar em casa e colocar em prática tudo que você está aprendendo aqui. Veja, você vai alcançar novos níveis em Deus desde o seu primeiro dia de aula. Então, não é algo que você começa criando expectativa para aprender somente depois que recebeu o diploma 2 anos depois. De forma alguma. Primeiro dia de aula, você já sai praticando, você já sai executando a vontade de Deus para a sua vida. E que assim, de degrau em degrau, de glória em glória, você vai crescendo, você vai sendo edificado nisso aí. Amém? Muito bom. Eu sei que você que está nos vendo aí, nos ouvindo, você está assim, se deliciando com um assunto tão bom. Você pode estar fazendo seus comentários aí, fazendo perguntas. Gustavo vai estar respondendo o que você quiser perguntar. E eu queria só acentuar que essa bagagem que ele tem, que ele acabou discorrendo, nos comentários que ele fez, boa parte dessa bagagem ele adquiriu já no Rema Kids. Nós temos o Rema Kids que funciona em paralelo, que é uma assistência que a gente tem para os alunos, né, os filhos dos nossos alunos, não tem com quem deixar, não tem um parente com quem deixar, e está fazendo o Rema, então a gente tem esse espaço. A mesma disciplina que é ensinado para o adulto é ensinado para a criança. E, amados, a bagagem que ele carrega, né, como a Almirante falou, tem o exemplo dos pais em casa, sim. Mas ele passou vários anos dentro do Rema Kids, porque nós trabalhando no Rema, o pai e eu, a gente dando expediente, quando não sendo professor em outra função. Então, ele tinha que estar conosco e tinha que ficar na sala. Então, ele fez o Rema Kids várias vezes. E só para você ter uma noção, que ele falou aí na disciplina Autoridade do Crente, ele tinha por cerca de uns 7, 8 anos. E numa madrugada, a gente dormindo no mesmo quarto, aquela noite que o filho sai arrastando o colchão e diz, vou dormir no quarto com vocês hoje. E ele estava lá no colchão dele e na madrugada o meu marido começou a ficar sufocado.
aquelas pressões que às vezes vêm num pesadelo. E quando eu comecei a chamá-lo, né, tentando acordá-lo, aí meu filho acordou, né, no caso Gustavo, mamãe, o que é que está acontecendo? E eu falei, é o diabo querendo perturbar seu pai. E ele imediatamente sentou-se no colchão. Vejo que a influência dessa palavra, independente da idade, seja no Rema Kids, seja na escola Rema para adultos, a proporção que essa palavra traz de entendimento para quem se expõe a ela. Então, essa criança de 7 e 8 anos sentou no colchão e disse, diabo, você entrou na casa errada e pegou a pessoa errada. Saia daqui agora em nome de Jesus. Eu nunca esqueci desse acontecimento. Eu ensino essa disciplina no Rema e eu faço questão de sempre contar esse testemunho. Porque não fui eu que ensinei isso a ele. Eu sou professora dessa disciplina, mas com certeza ele aprendeu como se posicionar, como dizer ao diabo para sair, na disciplina que ele viu ser ministrada com a sequência, né? Da ordem, são 7 dias de exposição ao único tema. Então, amados, eu quero que você que nos vê hoje, que nos assiste, seja você na condição de pais de jovem, seja você o jovem, o adolescente, num contexto em teus pais cristãos, ou se você é o único cristão da sua casa, aí é que você precisa vir se munir de conhecimento. A Bíblia diz em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Eu gosto de acentuar esse versículo, porque às vezes a gente pensa, o meu povo foi destruído, e não presta atenção que Deus está falando não é do povo do mundo, Ele está dizendo o meu próprio povo vem sendo destruído, mas se é o povo de Deus, não era para estar sendo protegido por Deus e impedido de ser destruído, já que ele é o povo que é chamado de o povo de Deus? Mas ele está dizendo aqui, amados, que tem uma parcela na responsabilidade de você andar protegido, de você andar assistido, que é o seu próprio conhecimento de quem Deus é. Assim como Gustavo fez. Gustavo tinha um entendimento da autoridade que ele representava, independente de ser uma criança, apesar de ser uma criança, mas ele sabia, eu tenho autoridade e vou colocar esse diabo para correr daqui. Então, mas essa escola vai te equipar a você entender quem você é em Deus, o que você pode nele. Você vai aprender, inclusive, a respeito do que fazer diante de três influências que nós convivemos todos os dias. Existe a influência do seu próprio eu, a sua carne, suas vontades. Existe a influência do diabo e a de Deus. Nós vamos aprender nessa palavra, você vai aprender nessa escola o que fazer quando é a sua carne que está querendo prevalecer, aquela irritabilidade, você acha que não tem um autocontrole, você vai aprender sim que você pode controlar a sua vontade, a sua carne, as suas emoções, você vai aprender que você vai subjugar quando for a sua vontade, vai aprender que quando for o diabo, você vai mandar o diabo sair, como o Gustavo fez. Você entrou na casa errada, pegou a pessoa errada, saia. E, amados, quando ele fez isso nessa noite, imediatamente aquela presença de pressão que estava dentro do nosso quarto, a gente podia perceber uma presença demoníaca dentro do quarto. Quando ele falou, imediatamente, como uma mão veio e removeu toda aquela presença diabólica. Ele virou e foi dormir. Eu quero te dizer, amados, que não é comum a gente ver isso por aí. Mas isso é totalmente capaz de acontecer, normal até por assim dizer, de acontecer na casa, na família que se expõe a essa palavra. Então, são 2 anos a nossa escola, como o Almirante já falou, são 12 disciplinas no primeiro ano, 12 no segundo ano. Estaremos iniciando esse ano letivo com a disciplina Fundamentos da Fé. É uma disciplina que já coloca o seu coração em chamas. Vai te ensinar como você exercer a sua fé através do conhecimento da palavra de Deus. Porque nós podemos conhecer a Deus, sim. Essa história de que Deus é um grande mistério, se fala muito por aí, né, Almirante? Deus é um ser misterioso. Quem pode conhecer a Deus? A Bíblia vai
te responder e te assegurar que é possível conhecer a Deus através do conhecimento da palavra de Deus. Deus se revela a todo aquele que tem interesse de conhecê-lo através da sua palavra. Então, vem fazer parte dessa escola, você que é jovem, você que é adolescente. Nós sabemos que uma das questões que perturbam muito nessa idade, o meu filho não, ele está preservado, graças a Deus, ele já tem um conhecimento que trouxe essa bagagem, essa estrutura, mas a gente vê acontecer muito, Gustavo Almirante deve testemunhar isso, chega nessa fase da escola e agora, o que é que eu vou ser? Qual é a minha profissão? O que é que Deus quer que eu faça? Alguns começam a faz vestibular para uma coisa, depois de um ano, não era isso bem que eu queria, aí desiste, aí faz vestibular para outra coisa, aquela confusão. Deixa eu lhe dizer uma coisa, jovem e adolescente, você não precisa perder tempo fazendo testes. Será que é isso? Será que é aquilo? Essa escola vai te preparar a você conhecer o propósito da sua existência. Existe um propósito a ser cumprido na terra através da sua vida que só você vai poder cumprir, ninguém pode fazer no seu lugar. E como descobrir isso, irmã? Vindo se matricular nesta escola e através do conhecimento da palavra de Deus, você vai se sintonizar no tempo, na estação, nas ferramentas, com as qualificações que Deus já te deu como pessoa e através da palavra dele, como você saber conduzir sua vida em triunfo, em vitória, em alegria, fazer escolhas acertadas em Deus, porque você está andando na luz, e a luz vai estar trazendo a clareza, inclusive para a sua vida pessoal. É interessante que essa escola, mas não é só ensinando como você ser um crente, vamos dizer assim, dentro da igreja. Como a Almirante bem falou aqui, é uma escola que te prepara para a vida. Você tem um primeiro dia de aula, você já sai praticando o que você conheceu. Nós, nesse período, já estamos aqui nessa unidade em Parnamirim desde 2016, já vimos muitos jovens se formarem e nós damos testemunho de como esses jovens saem preparados para agora enfrentar uma universidade, para enfrentar uma vida agora de trabalho mesmo, né, nessa fase adulta, como eles respondem melhor à vida e as situações que eles enfrentam depois que eles se preparam com essa palavra. Então, eu quero motivar você que é mãe, que é pai, a encorajar o teu filho, a você inspirar ele a estar se matriculando. E você que é jovem e adolescente, que está nos ouvindo, esse podcast é para você. Ah, Senhor, eu estava tanto querendo uma resposta do que fazer nesse ano 2024. Eis que te digo, jovem e adolescente, o Senhor está falando contigo. Eu quero você matriculado nessa escola, entendendo quem você é, o que você pode e como Deus pode se revelar para você, através do seu caráter, através do seu poder. Você vai aprender, por exemplo, uma disciplina que eu amo, é uma das minhas preferidas, que é o caráter de Deus. Nessa disciplina eu aprendi, né, que Deus ele é Pai. A gente conhece Deus facilmente e aceita Deus como aquele ser todo-poderoso. Mas você vai entender nessa escola que além dele ser o Deus todo-poderoso, que já é seu Deus, ele também é o seu Pai. Então, se você quer ser um crente fervoroso, assertivo, andando em vitória, andando em triunfo, fazendo escolhas para a sua vida pessoal, de relacionamentos e a respeito de profissões, e ser um crente fervoroso, servindo na sua igreja, sendo uma referência onde você chegar. Você não pode ficar de fora dessa escola. Vem se matricular e vem aprender a como ser a imagem de Deus, aonde quer que você chegue. Vocês querem falar mais alguma coisa? Senão eu vou continuar aqui falando. Amém. Eu queria fazer um comentário, porque o testemunho que Cida deu de Gustavo, aos 6 anos de idade, me fez lembrar, Cida, com os mesmos 6 anos de idade, Gustavo, eu tinha medo de fofão. Você que nasceu da segunda metade da década de 90 para cá, talvez não conheça o fofão. Sim. Para trás você vai lembrar do fofão. Eu com 6 anos eu tinha medo do fofão. Eu também. Porque eu não tinha... eu não tinha a palavra revelada.
Com 6 anos, Gustavo estava expulsando demônio, porque ele tinha a palavra revelada, né? Eu também lembro de outra situação, Cida. Eu cresci num ambiente muito religioso, supersticioso, envolvido nessas crenças populares. Eu lembro que havia uma crença que, quando você precisasse que não chovesse, você precisaria apenas fazer uma cruz de farinha no chão. E aquilo ali seria um sinal, uma superstição, e a chuva não aconteceria. Eu cheguei a fazer e choveu. Não deu certo, né? Eu ali talvez com uns 8 anos... E eu lembro que Gustavo, um dos testemunhos que Cida dá, ele iria participar de uma programação na igreja e o tempo estava nublado. E ele desejava que naquele dia não chovesse. O que é que ele fez? Uma declaração em autoridade para os céus e que a chuva esperasse mais um pouco. Porque tinha uma programação para ele na igreja e não choveu. Então veja, a autoridade do crente funcionando na vida de uma criança. A cruz de farinha não dá certo, gente. Não tentem. Tentativa frustrada. Então veja só o diferencial. Gente, qual a diferença de uma criança para um adulto diante de Deus? Nenhuma. Funciona. Essa palavra funciona, seja você criança, seja você jovem, não é só para os adultos. Então vale a pena demais você se programar para estudar, para ter os 2 primeiros melhores anos da sua vida estudando no Rema. Amém? Eu estava aqui lembrando, Gustavo, que existe uma pesquisa norte-americana que ela mostra que a cada 4 alunos crentes que entram no ensino superior, é uma pesquisa real, uma pesquisa norte-americana, 3 saem se auto-intitulando ou ateus ou agnósticos, ou seja, o ambiente do intelecto, o ambiente universitário, o ambiente do conhecimento, ele influencia a cabeça do ser humano e tem esse efeito colateral em alguns casos, né? Por algum motivo, talvez quando ele se enche ali de conhecimento, de informação, parece que uma boa sugestão, ele não acreditar mais em Deus. Ele acreditar somente naquilo que a ciência, a matemática, né, a física pode mostrar. Você como esse jovem que está... Gustavo, ele é um jovem muito estudioso, está no ensino médio, ele também faz outros cursos preparatórios por fora, ele é um jovem muito bem antenado na política. Você parar para conversar com o Gustavo acerca de política, você vai se surpreender o quanto ele conhece. Ou seja, ele não é um jovem que apenas estuda para passar de ano, porque no final ele quer ter esse diploma. Não. Ele realmente está se capacitando para a vida adulta da melhor forma possível. Ele está remindo o tempo, está administrando da melhor forma. E Gustavo, já inserido nesse mundo aí do intelecto, como que o Rema até hoje já influenciou a sua vida para você não misturar as coisas? No sentido de, é possível sim ser inteligente, é possível sim ser estudioso, é possível sim se graduar, é possível sim pensar nessas coisas, pensar em política, sem ter que deixar Deus de lado, sem ter que deixar a fé de lado. O que é que você pode comentar acerca disso? O que é que está dentro de você? Eu acredito que assim, hoje, como eu falei um pouco no início, existe hoje uma agenda, né, intensa que é propagada para o jovem, apresentada por ele, inclusive para a mídia, que o faz acreditar que aquilo que está sendo mostrado diante dele é a verdade. Ou seja, hoje, a cultura brasileira, né, o que existe na nossa realidade é, no caso, uma cultura de emburrecimento. Às vezes as pessoas elas leem a matéria de um jornal e por elas lerem, no caso, nem a matéria, né, a manchete de um jornal, e por elas verem aquela notícia rápida, elas acham que é aquilo. Quando na realidade o certo seria você ler, por exemplo, a manchete e buscar quais são as fontes, os prós e contras a respeito daquele assunto. Se for uma notícia a respeito, por exemplo, de um caso criminal, você buscar conhecer o caso, quem eram os envolvidos, dando exemplos simples. Às vezes as pessoas deixam de ser levadas pelo jornal. Então, pela nossa cultura hoje brasileira, já ser uma cultura, né, que basicamente emburrece a pessoa, faz a pessoa ter um desestímulo do conhecimento, existem hoje também muitos jovens e adolescentes que são frustrados, que muitas vezes são pessoas que de fato não tiveram, por exemplo, a presença de um pai, de uma mãe em casa, e por Satanás ser quem é, no caso, ter a função de matar, roubar e destruir, quando esse adolescente, quando esse mesmo jovem está no caminho para a faculdade, ele acaba se agarrando a movimentos que prometem a ele atenção,
que prometem a ele carinho, que prometem a ele mostrar a verdade, que prometem a ele, no caso, dar um sentido à vida dele, quando na realidade o que existe por trás é uma manipulação e um uso. Ou seja, hoje muitos jovens acabam sendo influenciados com ideias muitas vezes que afastam de Deus, como por exemplo o próprio ateu que não acredita na existência de um Deus, né? Ou então ideias como o próprio feminismo, onde apresenta que a mulher vai ser resguardada, vai ser protegida, e no caso promete um futuro promissor a ela, no sentido de saber quais são as suas funções dentro de casa sobre o seu marido, muitas vezes até mesmo com desrespeito ao seu pai. Então, movimentos como esse se aproveitam de situações que acontecem muitas vezes, que é uma realidade frequente em muitos jovens, e acabam ali mostrando esses ensinos, essas falsas, né, informações, essas ideologias deturpadas, e o adolescente e o jovem, por não ter uma base, e muitas vezes cristão, como o senhor falou aí, desse dado científico, onde 3 se tornam ateus ou deixam simplesmente de acreditar no cristianismo, essas pessoas elas acabam se agarrando àquilo como uma verdade. A gente já vê, por exemplo, na sala de aula, que a posição do aluno em relação ao professor, existe uma hierarquia naquilo. Às vezes o aluno não tem uma referência paterna, uma referência de uma sabedoria, no caso, que seria a função de um pai, e muitas das vezes ele acaba se agarrando ao professor, ensinando muitas vezes matérias que são populares de hoje, como a própria filosofia, a sociologia, né, que muitas dessas matérias e muitos professores acabam deturpando do que de fato é a filosofia, do que de fato é o estudo da sociologia, e por essas pessoas já terem muitas vezes um passado não muito bem, acabam se agarrando à ideia de muitas das vezes daquele professor mal intencionado, com aquele mau assunto, né, com aquela ideologia e com aquele assunto deturpado, e acabam se agarrando àquilo como uma verdade absoluta, quando na realidade elas estão se agarrando a um engano. Então acredito que quando a pessoa ela está próxima ao Senhor, próxima a Jesus, tudo o que ela estuda, ela percebe, porque, no caso, não tem como não perceber que aponta a existência, por exemplo, do universo, aponta, no caso, que existe um Criador. A gente já tem muitas pessoas para debater, discutir isso, mas são ideias como essa, como eu falei no início, sobre o feminismo, sobre o movimento, muitas vezes, Black Lives Matter, que as pessoas hoje levantam hoje em dia como uma causa que é para proteger o negro, mas no sentido acaba mais o vitimizando e acaba mais escravizando a ele do que outros movimentos. Então, nesse sentido, quando o jovem se depara com essa situação, ele acaba se agarrando àquilo como se fosse uma proteção, uma verdade para ele. E por isso, muitas vezes, pelo desestímulo do próprio cristão a não ir ao culto, a não ter vontade de conhecer a Deus, acaba sendo alcançado por essas vãs ideologias. Então, se você é jovem, deseja fazer uma mudança na sua geração, ser alguém, no caso, que de fato vai influenciar não só na universidade, mas que pretende conhecer a quem era o Senhor e o que Ele tem para a sua vida, você vai perceber que existe uma harmonia em conhecer a Jesus e conhecer a verdade. Não tem como você conhecer a Jesus e você andar em trevas, andar em eternas dúvidas. Você conhecendo a Jesus, você vai ver que todos os campos da sociedade, todas as áreas de estudo vão apontar para uma criação e vão apontar para um Criador, que nós sabemos que se chama Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia, que coisa boa. Eu quero pedir aqui já estamos começando a encerrar. Quero pedir aqui ao Almirante que faça as suas considerações. Queremos agradecer pela sua audiência. Mas compartilha, né, esse link com outras pessoas, se abençoou sua vida, né, compartilha com outras pessoas e ora mesmo a Deus, se tem algum empecilho, alguma circunstância que hoje se coloca como impedimento para que você seja um aluno nessa escola, nós vamos estar pegando junto com você em oração e declarando sobre a sua vida, que haverá intervenções divinas para que você esteja, sim, matriculado nessa escola e tendo a sua vida transformada pelo conhecimento da verdade. O próprio Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você se sente enfraquecido na sua fé, já não tem mais esse fulgor pela oração, já não tem mais tanto desejo de se congregar, você está precisando receber vitaminas na veia.
A palavra de Deus nessa escola é como vitaminas inseridas diretamente na sua veia. Então, basta você se matricular, confia no Senhor, confia na unção que repousa sobre os mestres que passarão por esta escola, se expõe a esse ambiente de ensino e, com certeza, você pode chegar aqui bem fraquinho, mas depois de 2 anos, você vai estar totalmente fortalecido, botando o diabo para correr, entendendo quem você é em Deus e o que você nasceu para ser dele e realizar para ele. Isso aí, existe um motivo, existe um plano de Deus para a sua vida. Você não caiu aqui nessa terra por acidente. Existem planos e propósitos de Deus para a sua vida. E o Rema é uma ferramenta assim extraordinária para contribuir com a revelação desses planos e propósitos do nosso Criador para a sua vida. Existe uma máxima aqui que nós aprendemos, é que ela afirma que se você, às vezes, você acha alto o preço do conhecimento, é porque você ainda não viu o preço da ignorância. Isso. Ele é muito maior. Então, acredite realmente nessa proposta, invista suas expectativas, invista seu tempo, invista seus recursos. Você vai estar investindo na sua própria vida, estudando no Rema. Amém? Nós estamos aqui situados à Avenida Getúlio Vargas, número 1150, no bairro de Monte Castelo, em Parnamirim, aqui bem pertinho do Hospital Regional Deoclésio. É muito fácil encontrar. Vai lá no Instagram e no Facebook, pesquisa por Rema Parnamirim e você vai ter acesso ao nosso material, às nossas divulgações. Também você pode, anota aí esse número, você também vai poder ter mais informações através dele. DDD 84 99448 0194. E você vai poder, através desse contato, tirar mais dúvidas, até agendar uma visita, conhecer as nossas instalações, perceber como que as nossas instalações são de sobremodo excelente. Realmente você será muito bem acomodado. Você que será aluno, você que é aluno e tem filho, os seus filhos também. Tenho aqui umas instalações fenomenais, né? Totalmente equipadas para acomodar seu filho por faixa etária, e eles aprenderão na linguagem da faixa etária dele, da melhor maneira possível, a palavra revelada. E, a exemplo de Gustavo, crescer. Ao invés de tendo medo de boneco, como foi na minha infância, colocando o diabo para correr. Ao invés de depositar sua fé em superstições, depositar sua fé na palavra de Deus. Amém? Gustavo? Dizer novamente que é uma honra, no caso, estar aqui diante de pessoas, né, que são relevantes e que muitas vezes inspiram a minha vida, como a minha própria mãe, que eu disse que é um exemplo prático daquilo que a palavra fez na vida dela e que ela mostra isso nas suas ações, e também o meu líder Almirante, onde eu vejo que, de fato, todo o conhecimento que ele procura, no caso, aprofundar, e onde ele procura também transparecer, tanto por estar debaixo da sua liderança, eu percebo isso nas suas ações, nas suas atitudes, como valores, através da própria excelência, que é uma coisa que eu percebo que ele zela muito pelas nossas vidas e também em tudo que ele faz. Então, só quero agradecer aqui pela oportunidade, e você que é jovem também está inconformado com a situação que vem, né, sendo rotulada sobre quem é você, né, sobre o fracasso que querem colocar sobre você, sobre a incapacidade que querem dizer que você tem, que você não é apto para estar fazendo, no caso, uma mudança na sua família, na sua sociedade, no caso, nos seus núcleos de convivência. Eu te convido a fazer o Rema, que eu tenho certeza que você, conhecendo a Deus, você vai saber quem você é, o que você pode e o que você tem em Cristo Jesus. Deixa seu like, né, Cida? Deixa um comentário, deixa uma pergunta. Compartilha esse bate-papo aqui com pessoas que você acredita que vai edificar a vida deles, vai trazer resposta. Amém? Estude no Rema e a sua vida nunca mais será a mesma. Nós temos o mês agora inteiro de fevereiro, amados, com o mês
Fevereiro Rema. Nossas transmissões nas quintas-feiras, às 20 horas, serão aulas demonstrativas. Você pode assistir de forma de transmissão ou pode estar aqui conosco, conhecendo nossas instalações. E nós temos um dia especial, dia 17 agora, né, de fevereiro, nós teremos o nosso dia Rema. Contamos com a presença de duas pessoas nobres demais, pastor João Roberto e Janaína Albuquerque. São professores com uma bagagem profunda em Deus, foram meus professores, inclusive, estarão aqui dando aula demonstrativa no horário da tarde e noite, no dia 17, e no dia 18, aqui também, na nossa igreja, estarão ministrando outras aulas demonstrativas, no horário que seria para culto, serão aulas demonstrativas. Então, todo esse mês vai estar recheado de professores diferenciados, com disciplinas específicas, para que você possa se expor a essa palavra e entender que Deus está te chamando para fazer parte desse time, daqueles que já tiveram suas vidas transformadas pelo conhecimento revelado da palavra de Deus. Muito obrigada por sua presença. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Almirante. Então, curte, comenta, compartilha e muito obrigada por você estar conosco nesse tempo. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau. Nos púlpitos, nas salas de aula, nos bastidores da igreja, no campo missionário. Há 50 anos o sol não se põe sem antes de um graduado do Rema pregar a palavra. Desde 1974, a cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos, abriga o campus internacional do maior centro de treinamento bíblico do mundo. Com o propósito de preparar homens e mulheres a encontrar e cumprir o plano de Deus para suas vidas, o Rema é interdenominacional. Ensina a palavra de forma clara e prática. Constrói uma fé forte e cristãos qualificados para a propagação do Evangelho. A revelação da palavra pregada pelo reverendo Kenneth Hagin há meio século continua transformando pessoas. Mais de 100 mil já se graduaram na instituição. Uma história de sucesso que alcança gerações e nações. 55 países ao redor do mundo. No Brasil, somos mais de 50 mil graduados. Estamos em todos os estados do país. São mais de 130 unidades, incluindo algumas dentro dos presídios. Em Campina Grande, na Paraíba, o Ministério Verbo da Vida supervisiona as escolas de nosso país. Além das unidades de Portugal, Angola, Argentina, Chile e Japão, o que faz da nossa nação a maior escola em termos de unidades e ex-alunos. A palavra revelada chegou em terras brasileiras no início da década de 80, pelos graduados americanos Bud Wright e Mama Jen. Ensinando a mesma doutrina, há 3 décadas o Centro de Treinamento Bíblico Rema no Brasil conta com mais de 900 professores. São 24 matérias distribuídas em 2 anos de preparação. Cada uma com 7 dias de aula e material didático específico. Descubra mais a respeito de Deus e faça a diferença no mundo. Faça o Rema. Conheça a unidade mais próxima em rema.org.br.